Oi, eu me chamo Simara e junto com as minhas colegas Catrina e Neuza nós vamos falar um pouquinho sobre a autonomia privada decisória e o direito ao próprio corpo. A autonomia privada decisória e o direito ao próprio corpo estão em evidências nos diversos fatos e movimentos atuais que remetem à reflexão quanto à liberdade do indivíduo em efetuar suas escolhas em oposição aos interesses do Estado e da comunidade, onde não estaria obrigado nem proibido por qualquer determinação legal, uma vez que o que faça não traga prejuízo alheio. Um caso específico é o direito à sexualidade, que também diz respeito à temática do direito ao corpo. A comunidade LGBT ainda luta constantemente pelo reconhecimento de um direito de liberdade fundamental, qual seja o direito a manifestar sua sexualidade. A sigla LGBT se destina a promover a diversidade das culturas baseadas em identidade sexual e de gênero. Ela pode ser usada para se referir a qualquer um que não é heterossexual ou não é cisgênero. O que seria uma pessoa cisgênera? É uma pessoa que ela se identifica com o gênero e o sexo que lhe foram atribuídos no nascimento. No Brasil, recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou que a conduta de discriminação motivada pela orientação sexual e identidade de gênero deve ser considerada crime. A Lei de Racismo 7.716/89 passou a punir a prática até uma norma específica ser definida. A iniciativa foi vista como uma vitória pelo movimento, mas não há um consenso de que muitas mudanças ainda precisam ser feitas. Existem atualmente 72 países onde a homossexualidade é criminalizada. Em 13 deles, o crime pode ser punido com pena de morte e em muitos dos outros pode render cadeia. Os LGBT foram submetidos a métodos de tortura, castração, terapias de choque, lobotomia e até mesmo estupro coletivos. Tudo isso sobre a alegação de que, segundo teorias de médicos e psicólogos nazistas, a homossexualidade seria uma doença de ordem mental. O presente do trabalho tem como objetivo promover uma abordagem acerca de alguns desafios contemporâneos, na forma das lutas por emancipação social no século XXI, com vistas à construção de mecanismos para a superação de seus impasses. Para tanto, dirigimos nossos estudos para os movimentos sociais que emergiram na última década do século XX. Para esses movimentos, a luta por redistribuição de riquezas travadas isoladamente não bastava, na medida em que não contemplava a necessidade de reconhecimento da diversidade de cada segmento, como, por exemplo, mulheres, negros, transexuais e outros. Entre o crescimento de reivindicações em prol do reconhecimento e o abandono progressivo de lutas pela redistribuição promoveu uma dificuldade na construção de um projeto comum emancipatório. Segregou movimentos sociais, aprofundando o autoritarismo e a intolerância na sociedade, como uma das formas de superação de impasses. Enfocamos em nosso trabalho a necessidade de reconfiguração do direito ao próprio corpo, redesenhando seu conteúdo sobre ótica de autonomia privada decisória, de modo a adequá-la à construção da identidade pessoal, como repercussões no empoderamento no próprio corpo e no direito de decidir sem nenhuma intervenção em questão de gênero, orientação sexual, raça, cor, e que eles digam a respeito. Boa tarde. Esse trabalho de autonomia decisória do próprio corpo, ele tem uns objetivos, que um deles é assim, identificar alguns desafios presentes na luta da emancipação social que teve na origem nessa última década do século XX, e também é conhecida como uma pós-socialista, um período de uma grande proliferação das lutas sociais e que tem uma satisfação de superação, de outros tipos de demanda e injustiça. Injustiça assim contra negros, pessoas de outras raças, de outras opções sexuais, E também esses movimentos, a questão central é um reconhecimento assim, de respeito pela diversidade de cada segmento social. Eles lutam assim para ter os seus direitos reconhecidos, até mesmo na justiça pela sociedade. Tá? E esses atores sociais e novos grupos
de libertação, eles pleiteiam uma construção de uma sociedade pluralista, né? Que é se entender uma distorção para serem corrigidas, né? E, entretanto, também a proliferação de lutas emancipatórias pelo reconhecimento de terem alcançado uma grande visibilidade a partir da década de 90 do século passado, né? Que observa que esses movimentos também dirigiam suas demandas no estado social e bem-estar. E assim esses movimentos operatórios, eles também confiaram em seus mecanismos a intervenção e regulamentação para uma promoção de reconhecimentos que pretendiam.